São 7h49, voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. Hoje temos a presença do prefeito Rafael Diniz e vamos voltar ao papo, ao dia. Dá uma... Refaz a sua pergunta pro prefeito responder. A gente estava falando do decreto, né, de contingenciamento, né, dos royalties do petróleo, e eu queria saber de você, Rafael, como que vocês chegaram à conclusão dessa medida que imagino não tenha sido fácil. Bom, de números, que a gente tem um governo de planejamento, mas sempre baseado em números, né, numa realidade financeira posta hoje. E quando a gente fecha o balanço, né, dos 6 primeiros meses, e esse balanço aponta de que a expectativa de arrecadação com relação a royalties, a gente só atinge 68% dessa expectativa, e que a lei, né, nos determina que a gente precisa fazer contingenciamento quando essa expectativa não alcança os 90%, e pior, né, alcançou apenas os 68% do que esperávamos arrecadar com relação às receitas de royalties, medidas precisam ser tomadas, como o próprio contingenciamento, como determina a lei, e foi isso que a gente fez. Né? Ser gestor, ser prefeito, não é fazer aquilo que a gente quer. Na maioria das vezes é fazer aquilo que é necessário. E muitas vezes, quando você faz aquilo que é necessário, você não agrada. Você, infelizmente, acaba desagradando. Né? Mas é preciso fazer. Esse é o papel meu enquanto prefeito. Quando os números apontam que há uma queda de receita, quando a gente fala comparado, por exemplo, desse ano 2019, dos 6 primeiros meses, com os 6 primeiros meses de 2018, há uma queda já colocando julho, vamos botar os 7 primeiros meses, de aproximadamente 70 milhões de reais. Né? Quando há queda de receita, você tem que refazer contas, né, e tomar medidas para ajustar. Essa é uma das medidas, né, que nós encontramos, esse contingenciamento, não é corte de férias, é suspensão, nem aquelas férias que já foram deferidas, né, vão acontecer, as pessoas vão receber como estarão recebendo, é uma suspensão momentânea de um momento que a gente está vivendo com essa queda dos repassos de royalties, para a gente poder avançar e tentar manter as nossas contas, ou a boa parte das nossas contas em dia. Então, repito, né, querer fazer não, mas é necessário fazer. Quando a sua renda em casa cai, né, a gente pergunta para o nosso ouvinte agora, né, quando a sua renda em casa cai, você tem que fazer opção. Né? Se reduziu em tantos mil, você precisa fazer uma opção e eleger as prioridades. Quais são as prioridades para a gente poder manter o dia a dia da nossa casa funcionando? Guardando as devidas proporções, a mesma coisa na prefeitura. Quando a nossa receita cai, é aquilo que a gente esperava arrecadar. A gente não arrecada, a gente precisa tomar ajustes, tomar decisões de ajuste, para poder tomar as decisões que são necessárias para manter as prioridades, que é o que a gente vem fazendo. Mas sem corte, apenas suspensões, né? Um momento que a gente está vivendo em cima desse balanço que a gente fechou os 6 primeiros meses e de medidas que precisam ser tomadas e que nós não vamos deixar de tomar. Na verdade, isso a gente vem fazendo, né, desde o início do nosso governo, do meu governo, né, tomando as medidas que são necessárias, colocando o campus numa nova realidade que ela vive. Né? Se a gente vivesse aquela realidade, um orçamento de 3 bi, a situação hoje era outra. Né? A gente vive numa realidade de quase 2 bi. O orçamento de Campos hoje é menor do que o de Macaé. Exatamente, nem a 2 bi a gente chega, né? E é essa a nova realidade de Campos. Mas aí, né, é interessante a gente fazer essa comparação também. Mesmo nessa realidade completamente diferente, financeira que Campos vive, com muito menos royalties, não sendo mais aquela cidade que era a cidade rica, a cidade do petróleo, todo mundo sempre falou, repito, que hoje é a realidade de Niterói e de Maricá, que Campos já teve essa realidade de 180 milhões, por exemplo, numa participação. Hoje, se a gente chegar a 35, é muito numa participação especial, que foi o que aconteceu na última participação, né? Essa a gente avança. Né? É muito bacana quando a gente entende que mesmo na crise financeira a gente entrega a tão esperada obra do São José, que mesmo numa crise financeira a gente tem coragem de fazer a transformação do transporte como a gente está fazendo, que mesmo numa crise financeira, uma ideia defendida há anos em Campos, que é a ideia da primeira escola em tempo integral. Sim. A gente, ao governo, entregar a primeira escola em tempo integral, e isso tudo num momento de dificuldade financeira. Né, no momento que Campos vive, na verdade, uma nova realidade financeira. Então, acho que é importante a gente colocar isso também, que mesmo vivendo essa realidade, muito menos royalties, a gente consegue avançar em temas que a população sempre desejou que esses temas fossem alcançados e também avançados. Rafael, foi você que fez comigo a entrevista, Rafael, em dezembro, ou foi Arnaldo, né? Onde você lança sua pré-candidatura a prefeito
E você fala naquela... Acho que, se não me engano, foi até o título e o livro da matéria, que era o ano de virar de um governo técnico, que foi o discurso dos primeiros anos, para um governo mais político, preocupado com política. Tanto que depois entraram Marcão, Abdo Neme, dos vereadores experientes, né? Abdo na saúde, Marcão no desenvolvimento humano e social. Agora, para fazer política, é necessário também você ter uma certa folga administrativa. Muito se discute em relação a você que você fica muito preso nesse fio de navalha entre o prefeito e o político. Né? Esse contingenciamento forçado pela circunstância da queda da arrecadação não te deixam muito preso nessa virada política que você queria dar esse ano? Luiz, eu acho que a virada política, a verdadeira virada política, é quando você vira, né, e passa a ter um prefeito que tem responsabilidade administrativa, né, responsabilidade com a gestão e responsabilidade com o dinheiro público. Acho que é a grande política que todo cidadão de Campos sempre esperou. Campos tinha dinheiro de sobra, mas está provado aí. Se a gente pegar o exemplo da Prev Campos, né, que quebraram a Prev Campos, um rombo de mais de 500 milhões, repasses no segundo semestre de 2016, né, gravíssimos, que já estão respondendo, né, que já estão depois sendo de você ter vencido investigados, depois da gente ter vencido a eleição, mas no ano de 2016 ainda, antes da gente assumir. Eu acho que quando me colocam, né, poxa, Rafael, às vezes você fica muito preso às questões administrativas, né, muito preso, tem uma frase, muito preso ao gabinete, você... Não que seja necessário, mas... Mas eu acho que essa é a maior demonstração de que eu cumpro o meu papel enquanto prefeito, enquanto gestor. Né? Exige-se isso do atual prefeito de Campos, que ele tenha responsabilidade com as contas públicas e com as grandes decisões. Fizeram sempre essa política, né, que eu não consigo entender como política, vamos usar aquele termo, politicagem. Né? Vamos ficar na rua enganando as pessoas, dizendo que está tudo bem, quando na verdade não estava. Né? Varrendo a sujeira para debaixo do tapete, que sempre fizeram. Diziam que estava tudo bem, quando não estava tudo bem. Né? Hoje eu sou um prefeito que eu posso afirmar, né? A gente não varre a sujeira para debaixo do tapete. A gente levanta o tapete, varre a sujeira, mostra o que está acontecendo e limpa a cidade, que é o que a gente está fazendo, né? Falando a verdade para a população. E o momento exige que eu tome essas decisões. E eu fui eleito para isso. Eu não posso delegar também essas decisões mais importantes do município. Eu fui eleito para ser o gestor, para tomar essas decisões que são difíceis, muitas das vezes não são compreendidas momentaneamente, mas são decisões necessárias. Né? E aqueles, né, que de repente não estão prefeito hoje, né, não são prefeito de Campos, aí é fácil, né, de repente ficar apontando os caminhos, quando na verdade eu que tenho que administrar e sou eu que estou administrando. Então essa é a diferença, né, entre você estar podendo fazer mais política para essa virada, né, que as pessoas falam, de dar uma atenção mais à política, mas o momento hoje continua sendo de dar uma atenção a uma cidade que precisa de gestão, que precisa de responsabilidade administrativa, que precisa de cuidado com o dinheiro público, que é o que eu venho fazendo. Né? Eu entendo isso como prioridade para a nossa cidade hoje. Eu entendo que, com muita humildade, né, ainda bem que eu sou um prefeito que tenho coragem para tomar as decisões que são difíceis para ajustar a nossa cidade. E eu não vou fugir disso. As pessoas me questionam muitas das vezes, poxa, Rafael, mas você não acha que você está sacrificando o seu nome político? Estou. Né? Acima de mim está a minha cidade. Quantos anos ficaram pensando só nos seus nomes políticos e esqueceram a cidade? Não. Eu me elegi com uma proposta de fazer diferente. O fazer diferente era isso. Colocar acima de mim a nossa cidade, que é o que eu venho fazendo. Repito, tomando as decisões de gestor, né, responsáveis que são necessários para o ajuste na nossa cidade. E para isso, né, está aí a maior demonstração. No momento de maior crise, né, momento de maior dificuldade financeira do nosso município, ainda assim a gente consegue alcançar feitos de realização, alcançando o objetivo da nossa população. Nesse sentido, exatamente nisso que você está falando, da opção que muitos políticos fazem de não tomarem decisões que possam prejudicá-lo no seu capital político lá na frente, no seu cacife político, mas que eram necessárias. Da forma que você se elegeu, arrebatadora, você deveria saber que nos primeiros 3 meses, 4 meses, primeiros 3 meses principalmente, eram meses de lua de mel, quer dizer, lua de mel da cidade, do povo da cidade, porque muita gente não entende o que passa. Ciro fala em 1 ano de lua de mel, né? Ciro fala que
o executivo tem 1 ano de lua de mel. Eu não sei. E tem que aprovar todo o primeiro ano. Eu lembro, Marco, do meu saudoso avô. Ele dizia que a lua de mel era da vitória até a posse. Né? O vovô falava isso. Aproveita a lua de mel. Eu era criança, né? Mas sempre vi nesse ambiente. Ele falava, a lua de mel, na verdade, é da vitória até a posse. Mas eu me lembro também, né, do meu discurso de vitória, quando eu disse que 3 sentimentos me tomavam. Felicidade, né? Alegria, felicidade, gratidão, porque ninguém faz nada sozinho, mas acima de tudo, responsabilidade. Desde o início eu não entrei, né, no oba-oba da vitória, entendendo que o nosso desafio seria enorme. Né? E a expectativa, ela acontece com qualquer pessoa que assume. Né? Aconteceu comigo, acontece hoje com o presidente da República, acontece hoje com o governador do Estado. Né? A população anseia por uma resposta a mais rápida possível. Esses dias eu estava respondendo uma pergunta de um cidadão na rua, na verdade, né, ele reconhecendo o avanço, né, mesmo nessas 2 semanas, que ainda é um período de transição com relação ao transporte, mas ele reconhecendo a coragem que a gente teve de avançar nesse tema tão sensível, né, que hoje eu posso afirmar que a gente está avançando. E eu disse para ele, aí ele falou assim, Rafael, tem gente que fala que demorou para fazer. Eu falei, bom, Campos esperava por essa transformação há pelo menos há mais de 20 anos, e nós já fizemos em 2 anos e meio. Né? Então, às vezes, é aquele conceito de que demorou para fazer. Eu digo também, será que a gente não fez mais rápido ainda do que esperava que a gente fizesse? Só que a gente tem que entender que essa expectativa é de qualquer cidadão. No início do programa, vocês estavam relatando isso, né? A questão da internet, né? Da rede social, como é que ela permite uma cobrança mais imediata por parte da população. Aí o agente público ele consegue também, por causa dessa resposta mais rápida da população, tomar medidas de mudança imediata também, coisa como a Luiz colocou na própria fala dele, né? Levava de repente 4 anos para que a pessoa pudesse tomar. Há essa facilidade também de ambos os lados. De qualquer forma, a expectativa ela existe, a gente tem que entender a expectativa da população, mas dentro daquilo que é possível. Né? E como você colocou, não, mas acima de tudo na nossa cidade. A colocação é exatamente isso. De chegar logo no início e dizer, olha, a situação é pior do que a gente imaginava. Tá? Porque Pudim disse isso, que teriam bombas, relógios, que iam explodir. E desarmamos, né? Desarmamos muitas bombas, tivemos coragem. Não achavam que teríamos coragem. Pois é. Eles disseram que vocês não chegariam a julho, lembra? E hoje a gente demonstra. Com a folha de pagamento. Muitas vezes eu me pergunto, né? Só permite, fazer um adendo? Porque às vezes o torcedor vê um jogo e o analista vê de forma diferente. Se não consegue renegociar os termos da venda do futuro, o negócio é assim. E graças ao Dr. Robson, ao Dr. Zé Paz, que reverteram isso no TRF2. É verdade. Ia ser muito pior. A gente vive num momento, Aloysio, isso não é só Campos, né? Isso é o Brasil como um todo, né? A gente não está comemorando muito ou reconhecendo muitas grandes conquistas. A gente sempre fica apegado, todo mundo, né? Seja no campo político, na administração pública, na vida privada de cada um, na vida pessoal de cada um, a gente fica sempre buscando exaltar os problemas ao invés de reconhecer os grandes feitos. E eu coloco isso como um grande feito da nossa gestão. Né? Você relembrou aí, né, do procurador da Câmara, o Dr. Robson, que fez um grande trabalho, mas reconheceu o grande trabalho da nossa Procuradoria. O esforço do Dr. Zé Paz Neto, né, que se empenhou com toda a nossa equipe da Procuradoria. Da nossa equipe, né, que se esforçou ao máximo para revertermos aquela situação. Se nós não tivéssemos revertido, a situação de Campos hoje era muito mais difícil. Essa eu posso afirmar que é uma das grandes bombas que armaram para explodir e nós tivemos coragem, mais que isso, competência, para poder reverter minimamente, que é garantir o pagamento de apenas 10% esse. Que foi o que a Câmara aprovou. Isso, e que nos fazem falta. Né? É bom lembrar, entraram 34 milhões nesse mês de royalties, aproximadamente quase 35, 34.900. Desses 34.900, 3.400 vão direto, limpos, vão direto para a Caixa Econômica Federal, pagando, ou seja, são menos 3.400.000 que eu tenho para custear todo dia, né, as contas da Prefeitura. Então, você lembrou muito bem, Luiz. Se não fosse esse grande feito, a situação hoje estaria em muito mais dificuldade. É mais um avanço da nossa gestão, da coragem da nossa gestão de reverter um grande problema que nos deixaram. E pegar empréstimo, né? Pegar empréstimo quando tinha dinheiro de sobra. Está provado, se a gente consegue avançar, como a gente vem avançando, em grandes temas, entregando... Isso aqui na segunda-feira, que venda do futuro não existe. Bom,
Nada existe quando é contra. Né? Nada existe quando é contra. Essa síndrome que é hereditária. Né? Não, a gente nunca, somos sempre os melhores. Essa síndrome parece que é hereditária. Né? E é hereditária. Bom, tá posta que ela existe. Né? Se você souber minimamente, ou entender minimamente de administração pública, você vai ver que ela existe. Né? Ela existe, foi posta e não foi criada por nós. Na verdade, ela está sendo solucionada por nós. E mesmo assim a gente vem avançando. Essa que é a grande, que eu entendo como uma grande questão. Mesmo tendo que pagar todo mês do que nos entra de royalties, nós temos que pagar 10% da Caixa Econômica Federal, com menos repasse de royalties, a gente vem avançando. Deixa eu querer fazer duas perguntas sobre o que você falou. A primeira é... Quer dizer, o trabalho de austeridade das contas é necessário pela realidade que você herdou aí no município. Mas eu me lembro que falou isso com você diretamente foi o Ricardo André Vasconcelos, um amigo comum que a gente tem, um jornalista muito respeitado. Que eu reputo, acho que depois que o papai morreu, talvez seja, para mim, na minha opinião, o maior jornalista de Campos. Né? E ele fala, eu sei que ele falou naquelas conversas lá de Sérgio, e Ricardo tem essa coisa, Ricardo é muito direto e muito sincero, ele não doura pílula com ninguém. Talvez uma de suas grandes qualidades. Virtudes, é. Ele falou, cuidado para você não arrumar a cama para o outro deitar. Você não tem esse temor, não? Não, eu temo muito a Deus, né? Não, mas é. Né? As pessoas ficam preocupadas. Eu também temo, eu teria medo se eu acordasse todo dia e não tivesse coragem de tomar as decisões que eu tenho que tomar. Aí isso me atingiria profundamente. Né? Aí a covardia é uma palavra que não passa. Né? Eu não aprendi isso em casa e não consigo conviver. Né? Só para ouvinte, você sanear um município, para entregar o município saneado para outro gestor, você não... Não temo porque, primeiro, né, eu tenho muita confiança de não entregar. Essa é a grande realidade. Né? E segundo que... Primeiro que... Mas mesmo que você fique é bom, mas se não fosse isso, o que faríamos? A minha pergunta é, o que outra pessoa, se estivesse aqui, vamos pensar em todos os outros candidatos, né, do ano 2016, o que eles fariam aqui agora? Eu estou falando em 2020, pode ser 2024. Não, mas tudo bem, mas se lá na frente também, depois de 2021, continuar sendo essa, que é a previsão que continue sendo essa, a realidade financeira de Campos pode melhorar um pouquinho mais, mas não vamos viver mais aquele oásis, aquele mar, né, de dinheiro que Campos vivia, nós vamos ter que continuar tomando essas decisões? Vamos continuar tomando essas decisões. Né? Se você começa a administrar uma empresa, né, só com dívida, o que você vai fazer? Dinheiro não nasce em árvore. Você tem que arrumar e tomar medidas difíceis. E eu tenho a convicção de que não há nada diferente que poderia estar sendo feito. Poxa, Rafael, eu discordo desse caminho, eu concordo com esse caminho que você tomou. Ninguém acerta em tudo, muito pelo contrário. Quando a gente não acerta em tudo, a gente tem que voltar atrás, reconhecer para poder melhorar. Mas eu não vejo outra solução hoje para Campos que não fosse essa. Né? Se qualquer prefeito que estivesse aqui hoje no meu lugar não fizesse isso, a situação estaria muito mais difícil. Então, um momento me exige coragem, como eu fui eleito para isso, eu estou tendo coragem para tomar as medidas necessárias. Se está arrumando uma cama para outro deitar, bom, né, nós temos que esperar o momento. Quem falou isso foi Ricardo. Nós temos que esperar o momento disso acontecer. O que você respondeu? Mas o principal que eu estou arrumando a cama. Né, o principal que eu estou arrumando a cama. O pior é se eu não estivesse arrumando a cama. Né, o pior é se eu não estivesse organizando as contas, organizando a casa. Aí isso me incomodaria. Mas se eu não tivesse politicamente, você não... Mas politicamente é isso também. O que está faltando, Luiz, talvez, seja a população como um todo, né, me reconhecer, não é isso. Mas reconhecer, né, todos nós aqui no estúdio, por exemplo, nós reconhecemos que o momento de Campos agora é esse. Não é um momento que nós estamos vivendo agora e acaba ano que vem. Essa é uma nova realidade financeira de Campos. Se nós começarmos a refletir que essa é uma nova realidade financeira de Campos, seja eu prefeito ou qualquer outro prefeito lá na frente, daqui a 1 ano e meio, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, se essa continuar sendo a realidade de Campos, essa é a medida ou essas são as atitudes que o novo prefeito vai ter que tomar, né? Que qualquer prefeito ou prefeita vai ter que tomar. Essa que é a nossa realidade, e é nisso que eu me apego diariamente. Né? É entender qual é a realidade, qual é o momento que Campos vive, e em cima dela administrar. A segunda pergunta que eu queria fazer em relação a isso é que foram anunciadas várias coisas. Algumas coisas importantes foram entregues.
né, já entregues. O Hospital São José, que é uma promessa do governo Rosinha, que você entregou, o projeto de Abdo Neme, e por coincidência ele como seu secretário, né, entregou o CEMEI, o novo modelo de transporte público. É muito cedo para você ter um juízo definitivo, mas assim, com as pessoas com as quais eu converso, está sendo bem aceito, né? Logicamente tem aplicativo, tem que mudar a rotina, mas ao mesmo tempo, esse contingenciamento, você fica com a cintura muito amarrada. Algumas das coisas que foram prometidas por você e pelos seus secretários, como o cartão cooperação, que é um outro nome do cheque cidadão, que deu aquele problema todo lá atrás, e o restaurante popular, né? Como é que elas ficam com esse contingenciamento? Ficam no nosso planejamento, né? No nosso desejo de realizar. Mas eu não posso fazer sem ter condição de fazer. Sim, é isso que eu falo. Quando você usa o Como termo... é que você vira politicamente sem isso? Mas eu acho que dá para virar, nós temos que virar, é mais a cabeça de todo mundo na rua, entendendo que essa é uma nova realidade. A gente pergunta para a pessoa que está na casa dela, né? Ela planeja fazer uma obra na casa dela no final do ano. Aí, de repente, a receita, né, de quem traz a receita para aquela casa, os rendimentos para aquela casa, cai. Ela vai saber que ela vai poder continuar fazendo aquela obra? Não, ela vai parar e vai falar, olha, eu pensava em fazer aquela obra lá para novembro, não vou fazer mais, porque a minha renda em casa caiu. É mais ou menos a mesma coisa, guardando as devidas proporções, mas eu acho que facilita a compreensão do nosso ouvinte agora. Se a gente faz um planejamento, a nossa receita de royalties, ela cai em aproximadamente 70 milhões de reais, como gestor responsável, o que eu tenho que fazer? Bom, vamos parar, vamos refazer as nossas contas para a gente continuar avançando, que é o que a gente está fazendo. Né? A cintura fica um pouco presa, gostei da sua expressão, ela fica um pouco presa, mas ela não está presa porque eu quero, não sou eu que estou me prendendo nela. Na verdade, eu estou tendo a coragem e a responsabilidade de me ajustar a uma nova realidade, né? E não ficar como faziam, né? Está sem dinheiro, Fórmula mágica. Vamos inventar uma fórmula mágica de criar mais dívida ainda para a cidade que vai explodir. Bom, não explodindo na minha mão, tá bom, deixa explodir na mão de outro. Essa falta de responsabilidade já prova que eu sou completamente diferente do que estava aí há pouco tempo. Né? Eu estou pensando em arrumar uma cama independente do que vem ali na frente. Mas eu estou tendo a responsabilidade de arrumar essa cama agora e não deixar nada para explodir na mão de ninguém. Seja daqui a 1 ano e meio, seja daqui a 5 anos e meio. Né? Essa é a grande realidade. Né? Eu estou tendo essa responsabilidade. Como toda cidade... Desculpa, Luiz, pode... Em termos práticos, o cartão cooperação e o restaurante popular, eles saem nesse ano, é possível? Precisamos, né, esperar que as contas voltem a se arrumar como a gente espera, que elas voltem a se arrumar, então a gente não vai ficar fazendo promessas se a realidade financeira é completamente diferente daquilo que eu esperava. Mas é um desejo, sim. Quando a gente esperava que as receitas de royalties fossem ser mantidas. E é bom explicar para a população que o município de Campos ele não tem gerência sobre isso. Não sou eu que dito, não existe uma ação minha, né, que possa dizer, olha, se eu fizesse isso, eu receberia mais royalties. Se eu fizesse isso, eu conseguiria receber mais de participação especial. Não, isso independe de Campos. Aquilo que depende de Campos, que é a nossa receita própria, a gente vem avançando e avançando muito. Sim. Né? A nossa arrecadação própria está melhorando. Para 47, isso. O ajuste de contas, né, nossa, a gente está fazendo, ou seja, o nosso dever de casa. Só que aquilo que não depende de mim, quando eu esperava que viesse pelo menos a mesma receita do ano passado, ela não vem, eu tenho que ter medidas que possam me adequar a essa nova realidade, que é o que a gente vem fazendo. E, obviamente, né, mesmo com toda essa dificuldade, a gente entregou o São José. Mesmo com toda essa dificuldade, a gente já está caminhando para o segundo CEMEI, que é a segunda escola em tempo integral, em Tocos agora. Né, mais uma conquista para a nossa querida Baixada. Quando a gente já entregou, em termos de obra e reforma, a 32ª na área da educação. A última foi na Penha agora, uma escola que era um sonho. Há anos, José do Patrocínio, há anos a gente está entregando. Então, são avanços que a gente faz mesmo nessa realidade. A gente quer avançar, a gente vai avançar. O secretário Marcão está muito empenhado em todas essas conquistas, mas dentro de uma possibilidade financeira. Bom, não, é porque, assim... Uma coisa está dando a sequência à outra. Tá? Você conversa com pessoas, né? Jornalista, político, tem essa coisa de conversar muito com as pessoas. O que se fala dentro do governo é que o restaurante popular, sim, talvez saia esse ano como prometido, mas o cartão cooperação é muito difícil. É isso mesmo? Bom, a gente tem que, como eu disse, Aloysio,
Até hoje, sexta-feira, até quarta-feira, eu não sabia quanto que entraria de royalties. Essa informação a gente tem de imediato. Eu não sei quanto é que vai entrar de royalties na próxima participação especial, que é no meado de agosto. Nem o royalties mensal, que é no final de agosto. Então, é uma espera que tem que acontecer, que não depende de mim, repito. Aquilo que depende de mim a gente vem fazendo, que é melhorar a nossa arrecadação própria e diminuir o nosso custeio. Se concretizar, como a gente espera que se concretize, né, como eu quero que se concretize, a gente consegue avançar. Se não, vamos sentar, reavaliar, fazer as contas e aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Essa é uma nova realidade em Campos. Isso que as pessoas têm que entender, que todos nós temos que entender, né? A cidade não é do prefeito, a cidade não é do vereador, né? A cidade não é do empresário, a cidade é da população como um todo. Nós temos que entender que vivemos uma nova realidade. E em cima dessa nova realidade, né, o que eu quero para Campos? Eu quero uma gestão que vai continuar varrendo a sujeira para debaixo do tapete, dizendo que está tudo bem quando na verdade não está, ou que vai ter coragem de dizer como realmente está e tomar as medidas que são necessárias. Às vezes a gente que é filho, né, eu não tenho mais meu saudoso pai, estou experimentando a paternidade, tem 1 ano, com meu filho Rodrigo, né, mas só depois mesmo, né? A paternidade ela vai crescendo em você dia após dia. Quantas vezes meu pai teve que chegar a casa, olha, aquela pizza que a gente estava pensando em comer, apesar que ele não gostava de pizza, mas levava a gente para comer pizza, né? Aquela pizza que a gente estava pensando em comer no domingo agora não vai ter mais não. Não vai ter mais não, porque apertou aqui em casa e nós temos que fazer uma conta para o mês que vem. Essa é uma nova realidade. O filho, obviamente, acha que ele ficava feliz quando ele ouviu o pai falar que não tinha mais a pizza, né? Ou o cinema. Não vai. Ele ficava triste. Ele não ficava feliz com o pai dele, mas ele entendia, ou depois ele vai entender que é necessário. Guardando as devidas proporções, eu entendo que é a mesma coisa. Alguém acha que eu queria estar tomando decisão difícil, que de repente aquele setor, aquele grupo de pessoas ficaria insatisfeita comigo? Lógico que eu não queria estar tomando. Né? Mas entendendo guardando, repito, as devidas proporções, né? Como um bom pai, uma pessoa que tem amor pelo filho, nesse caso específico, um bom prefeito que tem amor pela população, eu preciso tomar a decisão que vai desagradar, mas que é necessária para o ajuste de contas, né? Para a gente poder manter aquilo que a gente consegue manter, que são os serviços básicos em dia, que é o que a gente vem fazendo. Essa é uma nova realidade de Campos, que Campos tem que entender. Isso é para mim ou como para qualquer outro prefeito lá na frente, né? Prefeito, para irmos a um intervalo e também deixar uma pergunta, nós, na abertura aqui, falamos uma notícia pequena sobre o transporte. Você chegou a citar aqui a coragem de ter mexido no transporte. Inclusive, a cidade de Campos, até pela estrutura geográfica, ela cabe muito bem para esse tipo de projeto, de centros, né? de você trazer da periferia, um micro-ônibus até um certo lugar, depois fazer transferência, integração. Campos, inclusive, se propõe muito a isso e nunca foi feito, a verdade, a gente sabe, você falou. Há 20 anos atrás poderia e só agora vocês estão fazendo. Nós queríamos eu gostaria que você entrasse logo depois do intervalo nesse assunto, nesse trabalho, principalmente que nós falamos, um aumento de procura e de oferta de emprego. Ok? Vamos ao intervalo e voltamos. Se me permite, Marco, vamos fazer isso e vamos entrar na parte política, porque senão é o último bloco, né? Tá ruim para mim aqui. É a tosse. Mas vamos lá. E entrar no político. Não, isso o Rafael acho que responde rapidamente. Vamos lá então. Daqui a pouquinho. Você conhece a Copa Táxi? São 16 anos